Olá, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que está na sua casa, na sua sala, no seu sofá, que Deus possa abençoar você. Muito feliz em estar com vocês mais uma vez na nossa série sobre o livro Nisto Cremos, que retrata as crenças fundamentais dos adventistas. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre a 25ª crença, a volta de Jesus. A esperança eterna do retorno iminente do nosso Salvador. Portanto, quero convidar você, neste momento especial, a estudarmos juntos a Bíblia, dedicarmos um tempo especial para relembrar este momento iminente e é a nossa maior esperança do retorno do nosso Salvador. Antes, porém, de continuarmos, quero convidar você, então, a fechar os seus olhos para fazermos uma prece, uma oração, convidando o nosso Espírito Santo, que é Deus conosco, para preparar o nosso coração para a mensagem que teremos. Feche os olhos. Obrigado, grande Deus, por Tua palavra. Obrigado por seu cuidado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pela esperança que temos em nosso coração do retorno, da volta do nosso Senhor e Salvador. Obrigado porque ao longo desses anos o Senhor tem apontado para a sua igreja, cuidado dela e nos dado a esperança por meio das mensagens ouvidas, cantadas e pregadas. E que esta esperança acalente os nossos corações. E nesta hora, neste momento, humildemente pedimos que o Espírito Santo se faça presente entre nós. É o que eu te peço, no doce nome de Jesus. Amém. Como nós mencionamos, vamos conversar um pouco sobre o retorno, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se eu perguntasse para você, neste momento, de tantas descobertas que nós tivemos em momentos felizes que a história registrou, qual destes momentos você nomearia? Qual evento, qual acontecimento, qual feito marcou a história e a trajetória da humanidade? Eu fui um pouco ousado e escolhi alguns desses momentos. Dentre eles, por exemplo, quando o homem descobre o fogo, quando manuseia o fogo. E o fogo, então, trouxe para a humanidade algum conforto. Nós pudemos cozinhar os alimentos, pudemos, então, agora nos proteger do frio. Nós podemos, enquanto comunidade, estarmos próximos e durante a noite o fogo iluminava, protegendo, cuidando as famílias dos perigos externos por animais. O fogo, o manuseio dele, certamente foi uma grande descoberta realizada e imprimida pela humanidade. Talvez você não concorde muito comigo, mas também temos alguns outros movimentos e alguns outros feitos. Um outro feito importante foi o ciclo das navegações, no século XVI, com os portugueses e espanhóis à frente do novo mundo, descobrindo os mares. O continente foi descoberto, as Américas, e eles então se lançaram no mar com técnicas de navegação que permitia, por meio da instrumentação, a navegação noturna e que o homem então descobrisse, na verdade, o novo mundo. O ciclo das navegações marcou uma época entre portugueses e espanhóis, depois holandeses e ingleses, e naqueles séculos que se seguiram, foi o grande advento da modernidade, impulsionando então a cultura, as riquezas das nações. Foram grandes feitos estes. Um outro feito também que marcou foi quando um médico escocês, Alexander Fleming, descobriu a penicilina. Até aquela época, as doenças eram praticamente mortais. Fleming deixou numa cultura de Petri algumas bactérias e, ao sair de férias, no seu laboratório, quando retornou, encontrou ali algo diferente envolto àquela bactéria. E ao estudar ali, ele fez uma das maiores descobertas médicas no campo dos remédios
para toda a humanidade, a penicilina. Com isso, muitas vidas foram salvas, muitas pessoas foram protegidas, restauradas. E a penicilina, marcando ali o marco zero dos antibióticos, trouxe para toda a humanidade uma segurança e uma certeza da cura de algumas enfermidades. Talvez você também possa meditar e pensar que o advento das guerras trouxe muitas lutas. E, com efeito, isso aconteceu. Um momento feliz, um momento emblemático, sublime de toda a história, foi quando a Segunda Guerra Mundial terminou. E temos aqui na tela um marco na Times Square, quando um marinheiro, vendo ali uma jovem de branco, que era uma atendente de um consultório de dentista, beijou aquela jovem e um fotógrafo então tira aquela foto, imortalizando aquele momento de comemoração. Ambos não se conheciam. Foi um momento de alegria, quando ali então, no Pacífico, os americanos venceram a Guerra do Pacífico. E este foi um dos marcos que trouxe o fim da Segunda Guerra Mundial. Um advento de alegria. E temos ali também, quando os americanos conquistaram um momento ali no Japão, no Pacífico, uma ilha, uma montanha. E nesse momento, alguns soldados empunharam uma bandeira, colocando ali os Estados Unidos como um ponto final na Segunda Grande Guerra Mundial. Momento importante esse, porque a Segunda Guerra Mundial foi a sequência da Primeira Grande Guerra. E essas duas grandes guerras exterminaram e mataram muitas pessoas. Foram dias de muito tumulto, muita apreensão, desesperança. Mas quando a Segunda Guerra Mundial terminou, a humanidade então pôde comemorar. Algum tempo depois, nós temos um outro marco, quando esses 3 astronautas chegaram à Lua. Era a corrida espacial. Rússia e Estados Unidos estavam ali palmo a palmo, centímetro a centímetro, lutando para conquistar, para marcar ali o território espacial. E quando Louis Armstrong marca ali a sua pegada na Lua, como o primeiro homem a chegar na Lua, houve uma grande comemoração. Todos grandes feitos, momentos sublimes, mágicos, imortalizados nos livros, estão registrados na história. Documentários, filmes foram escritos e também redigidos acerca desses grandes feitos. Mas qual foi o maior feito, o maior acontecimento da história? Quando vamos para a Bíblia, nós temos ali um dos maiores acontecimentos em 3 atos. Cristo, o Salvador, o seu nascimento, a sua morte e a sua ressurreição. Esses 3 atos, esses 3 acontecimentos, culminam na primeira vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os outros feitos citados aqui, as conquistas pela humanidade, tiveram o seu momento e também o seu tempo. Entretanto, a primeira vinda de Cristo, de todos os acontecimentos do passado, pontuam e marcam o nosso futuro. E para que Cristo viesse na sua primeira vez, as profecias apontavam este momento do Messias, do Salvador, daquele que viria restaurar, daquele que viria ligar os céus e a terra. E a primeira vinda dele, ele veio para morrer por mim e por você. Mas a sua segunda vinda, aquela bendita esperança, o grande ponto culminante do Evangelho, no Novo Testamento, nos nossos dias, sendo a maior promessa de todas elas. Hoje o mundo promete paz, e há uma promessa do futuro de termos paz. As Nações Unidas se reúnem nos seus congressos e assembleias, preconizando acordos, normativas e decretos para afirmar a paz. Mas quanto mais se prega de paz, mais guerras nós temos. Nós temos também a grande promessa da erradicação da fome e da miséria, mas observamos um mundo que cresce, aonde poucos têm muito poder e muitos recursos financeiros, quando a maioria detém pouco dinheiro e pouco alimento.
E como nessa imagem que você está vendo, a globalização vem com o capitalismo mais primitivo, fazendo com que grandes nações beiram à beira da miséria, trazendo fome. E a fome, quando mais trabalhamos para erradicar, mais ela cresce. O advento moderno agora, em 2020, todos nós presenciamos as dificuldades do Covid-19. E a esperança agora com a vacina, do futuro de dias melhores. Futuro este pontuado e marcado com a imunização da população. Dias melhores preconizam o advento do futuro, aonde líderes mundiais, pesquisadores, falam e dizem que tudo vai melhorar, que teremos dias melhores. Claro, nós precisamos de dias melhores, precisamos ter a esperança, mas será que estes feitos, estas promessas, estes acontecimentos são suficientes para nos trazerem paz e nos conferirem esperança? Digo a vocês, queridos, querido amigo, querida amiga, que o retorno de Cristo, a volta do nosso Senhor Jesus, é o feito, é a promessa que deve aquecer o nosso coração, aquecer o meu coração, aquecer o seu coração, que a volta de Jesus, o retorno do nosso Salvador, é a única resposta para um mundo em crise. É a única solução para um planeta que está em colapso em todas as esferas, econômicas, humanitárias, de saúde, familiares. As crises estão crescendo cada vez mais. E a resposta iminente para esta crise é a volta de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. É certo que eu e você, como cristãos, devemos melhorar, devemos ver dentro da nossa comunidade, devemos fazer a diferença. Devemos estar atuando de uma forma intensa para aplacar, para melhorar, para trazer esperança às pessoas, de várias formas e maneiras, mas principalmente com a pregação da palavra, que é a esperança da volta de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Na sua primeira vinda, e eu quero convidar você a ler aí na sua tela, Isaías 53, verso 5. Cristo veio, no primeiro momento, como um Messias sofredor. Isaías 53, verso 5, retrata e encontramos ali as seguintes palavras: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Note, na sua primeira vinda, Cristo veio como Messias, nasceu como uma criança e ali teve toda a sua infância, o seu ministério. Ele sofreu por cada um de nós. Na sua primeira vinda, ele pagou o preço do pecado, abrindo o caminho, abrindo a janela para a salvação. Na sua primeira vinda, o Salvador do mundo se doou por nós, derramou o seu sangue, credenciando e preparando o caminho para a maior promessa bíblica de todos os tempos. Mas, na sua segunda vinda, em Mateus 25, verso 31, nós encontramos a seguinte palavra, a seguinte promessa: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. A promessa é clara. Na sua primeira vinda, Cristo veio como resgatador para morrer por nós. Na promessa que ele fez da sua segunda vinda, virá em poder e glória, em majestade, e será sentado com um trono para reinar. Virá para governar na sua glória e majestade infinita. Portanto, há algo interessante aqui das duas vindas do Messias. Na sua primeira vinda, ele veio para restaurar com humildade, com amor e com carinho. Na sua segunda vinda, ele vem também para restaurar a humanidade, mas agora com grande majestade, com poder e glória. E a recompensa para os justos, mas também há um duro preço a pagar para aqueles que são injustos. De todas as promessas bíblicas,
a mais intensa, é aquela registrada no Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 2. Eu quero convidar você agora a ler comigo na tela ali, vai aparecer o texto para você. E o texto diz assim: não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejai vós também. Que promessa linda, maravilhosa, ratificada, confirmada pelo nosso Senhor e Salvador. Cristo Jesus fez essa promessa para os discípulos quando passava ali pelo Getsemane, pelo Monte das Oliveiras. E aí então ele coloca ali no finalzinho do capítulo 23 a questão de Jerusalém ser destruída e o templo, que era o orgulho para os judeus, não ficar pedra sobre pedra. E ele faz essa promessa linda, maravilhosa. Não fiquem preocupados, eu estarei indo daqui a pouco. E quando eu for, estarei lá preparando um lugar para vocês. E quando este lugar ficar pronto, eu vou voltar. E quando eu voltar, vocês estarão comigo por toda a eternidade. Que linda promessa! É a certeza da volta de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Mas a Bíblia é clara, queridos. Como Ele virá? De que forma? De que maneira? Como o nosso Senhor e Salvador virá? De que maneira Ele estará voltando? Nós temos ali em Atos, capítulo 1, verso 11, quando Ele ascende aos céus, e Ele então sobe, e logo depois, quando Ele sobe, anjos aparecem e conversa com os discípulos, e coloca para nós ali, bem claramente, um primeiro ponto importante: Cristo voltará de uma forma visível. E eu quero convidar você a ler comigo na tela, Atos 1, verso 11. Eles disseram, os anjos que estavam ali depois que Cristo ascendeu: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como vistes. Olha que interessante, meu querido, minha querida. Este Jesus que ascendeu, que subiu aos céus, assim como vocês os viram, assim como vocês observaram Ele ascender, do mesmo modo, da mesma maneira, Ele também retornará, Ele também voltará. Primeiro ponto importante aqui, no seu retorno, na sua volta, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, virá de uma forma visível. Na sua volta, todos poderão contemplar e poderão vê-lo voltar da mesma forma que Ele ascendeu aos céus. Um segundo ponto importante aqui, que no seu retorno, Cristo Jesus, o seu retorno será também audível, ou seja, todos irão ouvir o seu retorno. E temos um texto bem claro, que está em Apocalipse 1:7. Quero convidar você para ler comigo também, na sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia aí, vamos usá-la hoje, importante. Mas você também pode acompanhar pela tela aí, da sua TV, do seu smartphone e da sua televisão. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos transpassaram, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. O texto em Apocalipse deixa bem claro que todo olho verá, até aquele que os transpassaram. E haverá então grande sonido de trombetas, e as trombetas tocarão, e quando isso acontecer, Cristo Jesus irá voltar de forma grandiosa. Primeiro ponto então, visível, audível, e agora de uma forma muito gloriosa. Cristo virá de uma forma grandiosa, de uma forma como um grande momento épico nas nuvens do céu. E eu quero convidar você a ler comigo na tela ali, 1 Tessalonicenses 4,16.
E nesse verso encontramos a seguinte fala: portanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Primeira parte do verso. A trombeta, o estrondo das trombetas, milhares e milhares de anjos vindo no céu, com as trombetas, com o som de muitas águas. E este momento, toda a humanidade, todo esse som será audível, glorioso, de uma forma linda e bela. Na sua primeira vinda, Cristo nasceu de uma forma simples e humilde, na estrebaria como um bebê. Na sua segunda vinda, que é iminente, o Salvador do mundo virá de uma forma gloriosa, épica, nas nuvens do céu. E todo o olho verá, mesmo aqueles que o transpassaram. Não é confortante saber que a Bíblia menciona a forma como Cristo virá? Não é interessante eu e você meditarmos na palavra de Deus e termos segurança de que em meio a tantas crises, a promessa do nosso Senhor e Salvador, da sua volta, do seu retorno, a Bíblia deixa clara para cada um de nós, cada um desses pontos? Um outro ponto importante também é da forma como ele virá, um momento inesperado. Vamos ali então para Mateus 24, 39, estará na sua tela também. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Queridos, nos dias de Noé, a humanidade estava distante dos caminhos de Deus. Estavam buscando os seus prazeres, os seus sonhos e os seus objetivos. Cada um seguia o seu coração. Noé pregou durante muito tempo. O texto diz 120 anos construindo a arca, convidando as pessoas para que entrassem na arca, para que se arrependessem. Mas, quando ficou pronta a arca e veio o dilúvio, muitos não estavam prontos. Achavam que não ia acontecer. Noé e sua família entraram na arca. A Bíblia diz, o texto diz, que assim como nos dias de Noé, será no retorno de Cristo Jesus, de uma forma inesperada, de súbito, para aqueles que não estão aguardando, para aqueles que não estão estudando o texto, ou para aqueles que estão mais preocupados com as suas coisas do que com a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos estar prontos, nós precisamos nos preparar, eu e você, nós precisamos tomar tempo lendo a Bíblia, fazendo a vontade de Cristo Jesus, ouvindo os clamores do Espírito Santo, para que então não possamos ser pegos despreparados, como aconteceu nos dias de Noé. Porque, queridos, haverá apenas duas classes de pessoas. Uma classe que serão os justos e outra classe, os injustos. Cristo vai voltar, quer queiramos ou não, quer estejamos preparados ou não. E o texto bíblico menciona que para os justos será uma grande alegria, uma grande reunião, uma grande festividade, como está relatado ali em Tessalonicenses 4, 16, 17, na primeira carta ali, Tessalonicenses 4, 16, 17, e na nossa Bíblia diz assim, acompanhe comigo na tela: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que linda promessa! Quando a trombeta tocar, os mortos em Cristo, os justos que morreram, irão ressuscitar. E os vivos, aqueles que ficarem, e eu espero estar nesse grupo dos vivos, amém? E você também, precisamos ser diligentes na pregação. E os vivos em Cristo serão transformados
para um encontro lindo, sublime com o Senhor nos ares. Imagine essa linda e maravilhosa cena, a trombeta tocando, os nossos queridos que perdemos, familiares. Estamos num tempo delicado, onde no Brasil muitas pessoas estão morrendo com a pandemia, com o Covid e com outras doenças também. Quantas famílias enlutadas, quantas pessoas que choraram e choram e vão chorar pela perda de um ente querido. A promessa dessa carta, Tessalonicenses, é do retorno de Jesus, a ressurreição gloriosa dos santos, dos justos. Momento esse em que os vivos serão arrebatados na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, queridos, e o outro grupo? O que vai acontecer? Na carta aos Tessalonicenses, na segunda carta agora, aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, nós encontramos então a seguinte inscrição do texto bíblico, da inspiração bíblica, do que vai acontecer com os ímpios, com os injustos. Na minha Bíblia diz assim, acompanhe comigo aí, no telão. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Será decretada, então, a morte dos ímpios. Aqueles que tiveram oportunidades ao longo da sua vida de se arrepender, de lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, de estar atento aos sinais, de se consagrar para Cristo, de se preparar, de abandonar o pecado, os vícios, os erros, de não se apaixonar pelas coisas do mundo. E esta palavra é para mim e para você, querido, minha querida, que conhece a Bíblia, que é adventista, ou é um amigo que está assistindo a este culto, a esta mensagem. Nós precisamos estar atentos e vigiar, para que, sabendo da mensagem, não nos percamos. E há um convite aqui ao arrependimento. Há um convite aqui para que eu e você possamos estar atentos, ligados, antenados no texto e nos acontecimentos, para que possamos estar preparados para quando Cristo, o nosso Senhor, voltar. E neste momento também, queridos, a Bíblia é tão fantástica, tão maravilhosa, que nós temos alguns sinais. O livro Nisto Cremos trabalha e coloca ali também para nós alguns marcadores. Não temos como saber datas, mas temos alguns marcadores, alguns sinais que prenunciam, que nos ajudam a entender o momento em que vivemos, o momento em que estamos inseridos. E um dos sinais principais ali são os sinais no mundo natural. E no texto nós encontramos que estes sinais são claros. Em Lucas 21, eu quero pedir para você agora abrir a sua Bíblia. Lucas 21. Não vamos para o telão agora, e nem para a tela, vamos na Bíblia. Abra a sua Bíblia agora. Lucas 21, ali no verso 25, nós encontramos aqui o texto. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, perplexidades por causa do branido do mar e das ondas. 26. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Notem que, de uma forma clara, há aqui um registro dos sinais. Sinais no mundo natural. Dentre esses sinais, nós temos ali alguns terremotos. Aconteceu em Lisboa, no ano de 1755, 1º de novembro, um grande terremoto que foi sentido em outros países. Nunca até então um terremoto de tanta amplitude e magnitude havia sido registrado e notado pelas pessoas. E este terremoto trouxe também um grande maremoto que ali varreu quase que por completo Lisboa, trazendo muita dor e muitas mortes. E com efeito, desses tempos para cá,
os terremotos têm aumentado. E vai estar na sua tela ali um exemplo bem rápido. Nós temos uma escala, Richard, que é um pesquisador sismólogo, e esse pesquisador ali, eles catalogaram, eles colocaram ali a intensidade dos terremotos, os mais intensos até aqueles que são quase imperceptíveis. Para você terem uma ideia, e isso é bem interessante aqui, os terremotos mais fortes, que passam do grau 9, eles acontecem 1 a cada 20 anos. São terremotos que são perceptíveis. Os terremotos que vão aí de 8 a 8,9 acontecem uma vez por ano. E quanto vai diminuindo a intensidade, vai aumentando a amplitude e a ocorrência desses terremotos. Chegando, por exemplo, aí a 13 mil, estimado, aqueles de 4 até 4,9 graus da escala Richter. E esses terremotos, eles causam muitos danos. E você pode ver aí na sua tela, também, na parte esquerda, a questão ali da escala e a devastação, como isso é medido. Desde o terremoto menos perceptível até os terremotos mais perceptíveis. Inclusive no Brasil, há registros de terremotos. Tempos atrás ali, o pessoal de Minas Gerais, você que é desse estado maravilhoso, percebeu ali nas regiões históricas alguns abalos sísmicos. Nós não estamos sob placas tectônicas, que são as placas que são colocadas na crosta terrestre, aonde nós estamos ali. E essas placas tectônicas, elas se movimentam. E aonde elas se movimentam, os terremotos são sentidos com mais intensidade. E o grande terremoto de Lisboa foi um acontecimento trágico que pontuou e marcou esses adventos destes sinais. Temos também outros sinais, dentre eles o dia escuro e a queda de estrelas. O dia escuro aconteceu no ano de 1780, 25 anos depois do terremoto de Lisboa, né? Num dia ali por volta das 10, 11 horas da manhã, 19 de maio de 1780. As pessoas começaram a perceber que o sol ficou escuro. E durante 24 horas, em alguns lugares foi mais intenso, em outros lugares nem tanto. Mas nos Estados Unidos, as pessoas perceberam, o sol se escureceu. Houve ali um grande tumulto, um medo, uma expectativa. Algumas pessoas escreveram sobre essa data da forma intensa. Em alguns lugares não se podia ver nada, mesmo lá fora, não podia se enxergar uma folha de papel. Algo bem trágico. E eles ficaram com muito medo. E esse dia escuro aconteceu nos Estados Unidos, em algumas regiões ali da América do Norte. Pontuando também o sinal bíblico ali, onde nós lemos o texto de Lucas 21, e você pode ler depois esse texto, você vai poder enxergar o mundo natural, o mundo físico. Houve também, numa noite ali, onde as estrelas caíram. Isso aconteceu em 13 de novembro de 1833. As estrelas caíram de uma forma intensa, incandescente. O céu parecia iluminado e durou ali, durante um momento de horas ali, esta chuva de estrelas. E foi notada também ali. Esses acontecimentos foram registrados, foram marcados, pontuados dentro da Bíblia. Momentos estes, então, que o mundo natural mostra, evidencia estes sinais como marcadores da volta de Jesus. Outros sinais que nós temos também são sinais no mundo religioso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora, lá em Daniel, capítulo 12, verso 4. Um dos primeiros sinais no mundo religioso, o grande despertamento que iria acontecer. Daniel 12, verso 4. Vamos ler? Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Estamos em tempos de grandes descobertas bíblicas, grandes cruzadas, desde o século XIX e século XX, aonde a religião, aonde as igrejas, aonde movimentos de expansão, aonde as missões para outros continentes cresceram. E o saber se multiplicaria. Dentro do nosso povo, as profecias têm sido estudadas.
E se você gosta de profecia, se inscreva nesse canal. E no ano passado foram feitas várias lives aqui com os professores de teologia, os pastores aqui do NASP, esclarecendo temas bíblicos da profecia, o momento profético, temas imperdíveis. Recomendo a você para assistir, caso não tenha feito. Mas se você assistiu, sempre vale a pena relembrar temas proféticos, escatológicos do tempo do fim para os nossos dias. Aconselho você a assistir e relembrar esses temas. Então, o mundo religioso iria crescer, o conhecimento bíblico, a busca pela palavra também iria crescer. E a pregação do evangelho, como está ali em Mateus. Vá para Mateus agora, Mateus 24. Mateus 24, verso 14. Mateus 24, verso 14. Na minha Bíblia encontramos a seguinte palavra: e será pregado esse evangelho por todo o reino, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Esse também é um sinal. O evangelho ser pregado para todo o reino. Além dos sinais no mundo natural, no mundo físico, além da expansão do conhecimento profético e do conhecimento acadêmico, tecnológico, biológico, nós também temos a pregação do evangelho. Na virada do século, havíamos poucas Bíblias, cerca de 5,4 milhões. Apenas nesses próximos anos, nos anos anteriores, nós tivemos ali, hoje, uma marca de 83 milhões de Bíblias impressas para todo o mundo. E mais de 500 milhão de partes da Bíblia, os evangelhos ou outras partes. A Bíblia está em todos os lugares, de diversas formas e maneiras, em diversas versões, mais de quase 2.000 línguas e dialetos à sua tradução. A pregação do evangelho, ela é impulsionada pela pregação da palavra de Deus. A Bíblia hoje está em todos os lugares, clínicas, nos congressos, universidades. Você encontra a Bíblia de diversas formas e maneiras. Mas, queridos, por outro lado, nunca a Bíblia foi tão ignorada como em nossos dias. Há um sinal também iminente no mundo acerca de como o ser humano se comportaria. Eu quero convidar você agora para abrir a sua Bíblia lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Nós encontramos um declínio, de certa forma, no início da virada do século 20, 19, teríamos uma grande procura pelo Evangelho. Mas, ao final, haveria também um declínio do mundo religioso. Em 2 Timóteo 3, verso 1 a 5, nós encontramos um dos motivos desta realidade. E um dos motivos está registrado ali. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. É o nosso momento, é a nossa época. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores atrevidos, enfadoados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-se, entretanto, o poder. Foge também destes. Querido amigo, querida amiga, este é um retrato do mundo em que vivemos. O homem cada vez mais distante de Deus. Um homem cada vez mais com arrogância, conjecturando os seus sonhos, os seus desafios, se afastando da palavra de Deus. Nunca antes tivemos tantos recursos, tantos textos, tantos livros, a Bíblia disseminada em diversos idiomas. Mas nunca a Bíblia foi tanto desprezada, pisada, ofendida, humilhada. Nunca a palavra de Deus esteve tanto à disposição, mas por outro lado, nunca antes a palavra de Deus foi deixada de lado pelo secularismo, globalismo. As pessoas estão mais preocupadas com a sua opinião do que em ler o texto e a palavra de Deus. É um sinal, há um retrato aqui claro para mim e para você do que iria acontecer com a humanidade, do que iria acontecer com o nosso mundo, com o nosso planeta. O homem envolto às suas preocupações,
o homem envolto aos seus problemas apenas. Há outros sinais também das nações, as guerras. Em Mateus 24, verso 7. Quero convidar você a ler comigo na sua Bíblia aí também. Mateus 24, verso 7. Nós encontramos ali mais um desses sinais. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Como falamos no início aqui, as guerras têm sido travadas, os conflitos bélicos anuais. Nunca a humanidade esteve tão envolta a esses conflitos mundiais. As guerras são disseminadas e todos os anos nós temos estatísticas que comprovam que o armamento bélico, que as descobertas bélicas têm feito com que os países gastem muitos mais recursos com armas do que com alimentos, do que com saúde. É o retrato do mundo em que vivemos. E as pessoas estão agora também se armando, procurando a sua própria defesa. Este é um sinal claro, iminente, de que o fim se aproxima. Um sinal de que Cristo, o nosso Salvador, está bem próximo. Não temos como saber esse dia ou este momento. Mas ali em Mateus 24, no verso 36, e vai surgir para você na sua tela, e convido você para ler comigo aqui. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Por mais que tenhamos esses sinais, que servem como marcadores, e todos eles já se cumpriram, exceto a pregação do Evangelho, não podemos cravar um dia, nem uma hora aqui. Muitos tentaram ao longo da história, esforços equivocados, por não lerem o texto bíblico. O texto é claro, não sabemos o dia, não sabemos a hora. Talvez você pode imaginar que Cristo está demorando para voltar. Talvez no seu coração você pense que durante muito e muito tempo você escuta essa mensagem. Eu mesmo sou adventista de berço e já ouvi muitas mensagens, muitos sermões sobre esse tema. Muitos pregadores se levantaram e grandes homens de Deus, gigantes na fé, descansam no Senhor e pregaram sobre a volta de Jesus. E Cristo ainda não veio. Cristo ainda não voltou. E talvez no seu coração venha a pergunta: pastor, quando esse dia vai chegar? Quando este momento vai acontecer? Eu fui pastor em Campinas. Em uma das minhas igrejas já tinha um casal, a Graça e o Daniel. Pense num casal especial, um casal muito querido. E ao longo daquele ano, a nossa amizade se estreitou. E eu pude acompanhá-los em alguns momentos da vida deles. Era um casal já maduro, de pessoas experientes. O Daniel com 82 anos, muito alegre, muito feliz. No final daquele ano, num dezembro, quando o coral se apresentou em uma praça, era um domingo, me lembro muito bem, eu estava ali assistindo o coral, junto com os jovens, e quando terminou a apresentação, o telefone toca. Era a Graça. Pastor, o Daniel está no hospital, não está muito bem de saúde. O senhor pode passar aqui? Claro, eu disse. Saí com a minha esposa e fomos para o hospital. Um dos maiores hospitais de Campinas ali, o Mário Gatti. Quando chegamos ali, nós tentamos entrar, conseguimos entrar, depois de conversar ali com a portaria, mostrei minha credencial, entramos ali, só que ele havia chegado há pouco tempo no hospital. Estava na UTI e naquele momento não pudemos entrar. Ficamos ali das 8h30 da noite até próximo à meia-noite ali. Eu, a minha esposa e a Graça. Ela foi de Uber, porque por serem já maduros, idosos, os filhos moram muito longe deles. E nós ficamos ali com ela, conversando, acalmando, apoiando. Ela, o seu companheiro, seu marido querido, de tantos anos. E eu não consegui entrar para ver o Daniel naquele momento. Depois, conversando com o médico ali na UTI, eu conversei com ele e disse: olha, eu sou o pastor dele, eu queria muito conversar com ele. E o médico me fez uma promessa: olha, faz o seguinte, vamos atendê-lo aqui emergencialmente, você pode voltar depois. Se você quiser voltar aqui depois da meia-noite, nós poderemos ali dar um jeitinho para que você possa entrar. Então fui para minha casa com a minha esposa,
peguei a esposa dele, a Graça, e fomos então até a casa dela, porque os filhos estavam indo para lá, moravam longe. E no caminho de volta ali para a casa dela, no carro, eu comecei a conversar com ela, para acalmar o coração dela. E falei para ela, canta uma música. Ela é flautista e também toca piano muito bem e canta muito bem. E ela então lembrou-se de uma música. Há muito tempo eu não ouvi essa música. Uma música muito bonita. Eu vou ler aqui para vocês apenas um trecho dela. Não falta muito tempo. Cristo vem a qualquer momento. Iremos viajar por uma viagem estelar. Seremos astronautas nesta viagem rumo ao lar. E ela cantava essa letra. E eu pedi para ela repetir na sua doce voz essa letra. Viagem estelar. Seremos como astronautas. E quando chegamos na casa dela, eu orei com ela, dei um abraço. Os filhos estavam ali já chegando. Voltei para minha casa rapidamente, deixei minha esposa, tomei um banho, troquei de roupa. Estava bem cansado. Pensei, eu acho que vou amanhã. A minha esposa olhou para mim e as mulheres têm esse jeitinho especial. Amor, não deixe para amanhã, vai hoje. Eu me animei então e voltei para o hospital. Cheguei no hospital 00:30. Consegui entrar ali, tinha feito aquele acordo com os médicos. Bem rapidamente entrei na sala. Quando eu cheguei na sala, eu vi o Daniel de bruços, deitado, de costas, dormindo. Me aproximei dele, coloquei a minha mão em seus ombros e disse, Daniel, Daniel, Daniel. Ele então acordou, olhou para mim com aqueles olhos gigantes e disse, meu pastor, você veio. Eu então disse, claro que eu vim. Não falei que ia te visitar? E nós conversamos ali 30 minutos. 30 minutos de uma conversa saborosa, gostosa. E nós conversamos sobre vários temas. Peguei a minha Bíblia, li para o Daniel, fiz uma oração especial de entrega, de consagração com óleo. E nós conversamos ali. O Daniel estava muito bem, mandou um áudio para a igreja. E eu coloquei no grupo da igreja um áudio agradecendo as orações. Nos abraçamos ali. Me despedi do Daniel. Saí do hospital mais ou menos 00:30, 1h. Cheguei em casa, descansei. No dia seguinte, era uma segunda-feira. O filho dele iria visitá-lo pela manhã. E a cirurgia seria por volta das 8h. Mas às 7h, na segunda-feira, meu telefone toca. E ao atender o telefone, era sua querida esposa, chorando, dizendo, pastor, o Daniel descansou no Senhor. Ele não resistiu. E antes da cirurgia do coração, ele faleceu. Daniel faleceu. Eu fui a última pessoa que teve contato com ele, dos conhecidos. O último abraço, a última conversa que teve com Daniel foi eu. Essa experiência marcou a minha vida. Se eu tivesse deixado para outro momento, talvez não seria possível orar, ouvir e abraçar o Daniel. Quantas pessoas você perdeu para Cristo? Quantas pessoas você perdeu nessa terra? Quantas pessoas descansam no Senhor, aguardando a sua iminente volta? O Daniel descansa no Senhor, está esperando agora essa viagem estelar, quando eu e você seremos astronautas nessa viagem. Queridos, 2 Pedro 3:9, nós encontramos a seguinte promessa do Senhor. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão todos cheguem ao arrependimento. Pode parecer que Cristo está demorando, mas no tempo certo, na hora certa, o Senhor voltará. Ele, com sua misericórdia, confere um tempo para mim e para você, para que nós possamos, querido, minha querida, nos prepararmos melhor, para que nós possamos falar desse amor. O último sinal é a pregação do Evangelho. Cristo conta conosco para que isso aconteça no nosso tempo. Pode parecer que Ele está demorando, mas no tempo certo, Ele vai voltar. E vai voltar para enxugar do nosso rosto todas as lágrimas. Em Apocalipse 21, no verso 1 até o verso 4. E quero convidar você, finalizando essa mensagem, a meditar nesse texto lindo, maravilhoso, que surge agora na sua tela.
Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi a grande voz vinda do trono de Deus, dizendo: eis o tabernáculo de Deus aos homens. Deus habitará com eles. Eles então serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá nem pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Querido amigo, querida amiga, meu irmão, minha irmã, chegará o tempo em que esta imagem romperá no céu. O Filho do Homem, o Cristo, voltará e vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Você que perdeu alguém querido ao longo da sua vida ou no ano passado. Você que está sofrendo por algum problema financeiro. Você que olha para o céu e fica angustiado pelas dificuldades da vida. Cristo Jesus, o nosso Senhor, vai voltar. E quando Ele voltar, faremos uma viagem estelar. E esta viagem, todos nós seremos astronautas para a eternidade, aonde iremos viver com Cristo Jesus por séculos e séculos. Não vale a pena confiar na Bíblia? Não vale a pena continuar esperando? Não vale a pena dedicar a nossa vida para o Senhor? Nessa noite ou nessa hora, aonde você estiver, seja dia, noite ou tarde, ouvindo essa mensagem, o meu convite para você: fique firme. Cristo Jesus está voltando. É a maior promessa bíblica de todos os tempos. Confie nessa promessa, confie na Bíblia e certamente o Senhor Jesus acalmará os nossos corações. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos para juntos orarmos ao nosso Deus. Vamos orar? Grande Deus e Pai, obrigado, querido Criador, porque deixastes na Bíblia uma promessa do retorno iminente do Filho. Nós encontramos no texto bíblico tantos textos maravilhosos que nos auxiliam, que nos animam a continuar tendo esperança. Na trajetória da humanidade, nós encontramos momentos onde cada sinal se confirmou. Esses sinais aconteceram para nos mostrar que a volta de Cristo está próxima. É a promessa que Ele fez para cada um de nós. E quando isso acontecer, nós estaremos numa nova realidade de alegria, de vida eterna. Hoje temos muitas tristezas, lutas e problemas. Alguns de nós, dos nossos queridos, já pereceram, já descansam no Senhor. E nos nossos corações, a esperança deste retorno nos confere, Pai querido, ânimo para continuar. Abençoa, Pai querido, cada um dos nossos queridos amigos que ouviram essa mensagem e aqueles que também vão ouvir. Que nós possamos continuar confiando na Bíblia, que nós possamos continuar vivendo a nossa vida com excelência de caráter, guardando a Tua palavra no nosso coração, para que quando o Senhor voltar, possamos estar prontos. Quando o som da trombeta tocar, todos nós possamos estar preparados para entrarmos contigo no reino e subirmos contigo nas nuvens do céu. Nos abençoa, Senhor. Permaneça conosco, permaneça com a Tua igreja, permaneça com os nossos queridos amigos que estão ouvindo essa mensagem. Guarda-os, anima-os. É o que nós te pedimos, no doce nome de Jesus. Amém.